Paz e a graça do nosso maravilhoso Deus esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Que a paz que estende o Senhor, que abrange-te para a honra e a glória do nosso bom Deus. Quero compartilhar contigo a palavra do Senhor, que se encontra ao livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do seu versículo 12. Assim, principalmente o seu versículo 12, a palavra de Deus, aquela que nos dá a vida, aquela que nos fortalece, aquela que nos dá o ânimo ainda de persistirmos nesta jornada da vida cristã. Dizer que primeiramente não é fácil ser cristão. Estou a falar cristão de Cristo, não cristãos pelo título. Cristãos, aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus para poder obedecer aos seus preceitos, para seguir aquilo que Cristo manda aos todos seres viventes desta face da terra. Passo a ler ao livro de Apóstolos, que é o Atos, capítulo 4, no seu versículo 12. O cabeçalho da palavra do Senhor diz assim: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram e veio a ser mais importante de todas. Este é o cabeçalho da mensagem, segundo a versão que eu estou a ler aqui, a versão fácil de ler. No versículo 12, que é o nosso centro, assim diz a palavra do Senhor: e não há salvação em mais ninguém, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Assim diz a mensagem do Senhor. Querido meu irmão, eu gostaria de trazer a esta mensagem do Senhor com base na questão da salvação. Qual o tema poderíamos atribuir assim, sendo que qual é a sua fonte da sua salvação? Qual é, ou em outras palavras, qual é a fonte da sua salvação? Estou a falar não a salvação terrena, mas a salvação da vida vindoura que Cristo promete-nos, que Deus, na pessoa de Jesus, Ele sempre prometeu-nos e tem nos prometido. Então, querido meu irmão, nós estamos aqui, lemos a esta mensagem do Senhor, pelo qual está escrito pelo um grande doutor. Estamos a falar do doutor Lucas, o Lucas que ouviu falar de Cristo, ele se integrou no negócio do Evangelho e ele pôde ter o privilégio, ter a graça de contemplar as maravilhas no mundo por meio do Espírito, por meio da revelação do Espírito Santo. Então, o apóstolo, estamos a falar do grande doutor, que hoje podemos considerar o apóstolo, o Lucas, apesar de não ter andado com o próprio mestre, que é o Senhor Jesus. Mas aqui vamos entender que o apóstolo Lucas, ou o grande evangelista Lucas, ele mostra como foi a vida de Cristo e como aconteceu a vida daqueles que permaneceram em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nos versículos subsequentes anteriores, assim que é, se formos a estudar bem o livro de Atos, capítulo 4, vamos entender que após que o Senhor Jesus ter subido, após que o Evangelho de começar a ter credibilidade na sociedade, estamos a falar da expansão do Evangelho, a Bíblia diz que começa a sair conflitos na vida política, assim como na vida cultural. Porque a Bíblia nos informa, a Bíblia nos diz que quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, ela
acaba nos trazendo algumas consequências. Quais são essas consequências? Têm sido boas e têm sido más. A própria palavra de Jesus Cristo, o mesmo livro, Evangelho, assim que é, do próprio, a pessoa que escreveu o Atos, no capítulo 12, estou a falar de Lucas capítulo 12, nos seus versículos por baixo, vai dizer que o quê? Que o próprio Jesus, ele alerta, principalmente a partir dos seus versículos 49, onde diz que Jesus, quando veio a este mundo, ele não veio trazer a paz. Quando veio a este mundo, não veio trazer apenas bonanças. Ele não veio trazer harmonia ou a paz, assim que é. Mas ele veio lançar um fogo. Tendo em conta, este mesmo fogo vai criar umas confusões na família. Este mesmo fogo que está a se falar aqui é a palavra de Deus. Desde o momento que tu crês em Jesus Cristo, entrega a sua vida a Cristo, praticamente estás a dizer que declarar uma guerra. Então, após o apóstolo aqui, Pedro, assim como os outros, principalmente Malta João, Pedro e João, após de ser pessoas que entregaram a sua vida a Cristo Jesus, tomaram a decisão de largar tudo. Sabemos muito bem que o apóstolo Pedro, assim, era um grande pescador que pescava peixes e ele tinha credibilidade naquilo que ele fazia, ajudava a sociedade. Mas a palavra de Deus diz que quando Cristo aparece na vida dele, ele larga tudo que ele dependia. Ele larga a vida antiga, começa a seguir uma nova vida. Ele integra-se no que Cristo queria com que ele fosse. É por isso que a razão pela qual diz que quando Jesus aparece para Timóteo ou Pedro, a Bíblia diz que Pedro foi dito que larga as redes e siga-me, para que através da vida de Pedro, ele tornaria de Pedro um grande pescador. Mas aqui o assunto cabeçalho nós vimos que a pedra, se fala assim do quê? Da pedra que vocês rejeitaram. A pedra de quê? Da esquina. Vocês construtores são quem? São as pessoas. Está a se falar das almas. Vocês rejeitaram. Essa mesma pedra está a se falar do quê? É Cristo Jesus. Cristo se identifica aqui, tipifica como se fosse uma pedra da esquina, do angular, para que os outros blocos, para que as outras que estiverem a linhagem, na linha seguinte, depende de quem? Da pedra que está ao ângulo. Então, para nós entendermos aqui que a nossa base, a nossa essência de nós podermos alcançar a salvação, não está no que diz respeito em fazermos coisas boas à sociedade. Não está no que diz respeito em você ser um melhor político na vida. Para nós termos a garantia da nossa salvação, não consiste no que diz respeito de termos muitos valores, muitos dinheiro. Não, mas é através de tu ser dependente do próprio Cristo. Quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e isso estava a nos mostrar que se nós queremos alcançar a salvação, se nós queremos alcançar o reino de Deus, precisamos aceitarmos passar por algumas etapas, precisamos aceitar por alguns sofrimentos. Os sofrimentos qual? É esse que Pedro e João foram aqui apresentados ao Sinédrio, para que eles pudessem ser ouvidos. Mas o que eles responderam? A Bíblia diz que as pessoas queriam saber se Jesus, na verdade, era suficiente, era autossuficiente para alguém crer e ser salvo. Pedro e João aqui eles respondem, a Bíblia dizendo aqui, em nenhum outro nome em que pode ser dado aqui na terra. Por mais que existam outros Jesus, hoje em dia temos visto, por mais que existem muitos profetas dizendo que eu sou o Salvador, se não é o nome de Cristo, o Filho do Altíssimo, Jesus Cristo, o Altíssimo, essa pessoa não tem capacidade, não tem autoridade de nos garantir a salvação. Porque o único que nos garante a salvação é o Cristo Jesus, aquele que morreu naquela cruz de Calvário para poder nos mostrar a essência da vida, a essência do nosso respirar. Então,
Querido irmão, não é porque, aqui se formos a ver, Pedro e João, não é porque eles foram apresentados aqui porque estavam presos, se formos a ver, que vamos encontrar que Pedro e João, eles foram encarcerados por alguns dias, ou algum dia. Mas nisso, eles nunca desistiram de seguir aquilo que Cristo tinha para com a vida deles. Não é porque a vida está a perder, então é um motivo de tu a desistir de seguir a Cristo. Não é porque a sociedade está a zombar de ti, não porque a sociedade não gosta de si, esse ou seja o motivo de poderes largar a Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu te alerto, te exorto, dizendo que o único caminho, a única fonte, Jesus ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, a Bíblia vai dizer que Cristo, que é Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se formos a ver, para nós alcançarmos a salvação, precisamos identificar o caminho. O mundo apresenta muitos caminhos, o mundo apresenta muitas verdades. E o mundo apresenta dizendo que ali há vida, ali há saúde, mas isso tudo são vidas falsificadas, são verdades falsas, são caminhos falsos. Se formos a ver, nós precisamos entender que nem toda mentira vem como mentira. Repito, nem toda mentira vem te apresentar-te como se fosse uma mentira. Apresenta-te ela como se fosse uma verdade para te seduzir, para te levar a acreditar que aquilo que tu estás a crer, isso é verdade. Mas deixa de dizer, se não está de acordo com a palavra do Senhor, segundo o que está a dizer, que o único justo e verdadeiro, o único caminho é Cristo. E a única verdade é a palavra de Deus Altíssimo, então essa verdade não vai te levar a vida nenhuma. Este caminho não vai te levar a vida nenhuma. Tu, se quiseres, é só crer na palavra de Deus. Se tu crer, então tudo aquilo que o mundo não pode te oferecer, a palavra de Deus, ela é autossuficiente para tu alcançar a salvação. Porque em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome em que pode ser dado aqui na terra, a não ser ao nome do nosso bom Mestre, que é Jesus Cristo. Que a paz e a graça do nosso bom Deus, aquele Deus vivo, não o Deus dos mortos, porque o nosso Deus não está morto, o nosso Deus ele vive. Então, se tu queres viver como ele vive, então receba a Jesus, aceita a Cristo enquanto ainda é tempo. Se tu queres ainda permanecer morto, continua nos teus caminhos. O Evangelho ele não obriga ninguém a se converter. A Bíblia diz que, mas no final de tudo, veremos a diferença. Quem era de verdade matrecos, quem não eram os matrecos. Hoje, quando tu falas da palavra de Deus, quando tu crês em Jesus Cristo, és o mais matreco, o mais miserável, segundo a sociedade, segundo a visão da sociedade. Segundo a cultura, tu és o mais miserável, mais insignificante, sem direção, algo psicopata. Assim que é. Mas a palavra de Deus disse que no final de tudo haverá uma diferença. Quem era adoradores, quem não eram adoradores. Deixa de dizer que a palavra ela está na ponta da tua língua, está perto do seu coração. É por isso que Jesus, dia e noite, se fores a ver nas internets, tu não passa nenhum 5 vídeos sem ouvir falar da palavra de Deus. Isto é uma alerta que tarde e cedo tu poderás perder nesta vida. Então, a única garantia, se tu queres ter a vida eterna, creia no Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador da sua vida. Deus, deixa de dizer também, Jesus e Deus na pessoa de Jesus, ele não mendiga a sua aceitação. Estou dizendo, Deus, ele não está a mendigar a sua aceitação. Se tu quer aceitar,
se não quer aceitar, Ele continua sendo Deus. Quando estamos a dizer eu te aceito, isto não é uma condição de que Deus está a mendigar que tu possas aceitar a Ele. Deus não está a mendigar da sua aceitação, mas tu é que precisa de ser aceito perante na presença de Deus. Porque Deus, se tu não aceitar, Deus continua sendo Deus. Se tu crê, Deus continua sendo Deus. Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus da eternidade. E nenhum outro em que podemos ser salvos a não ser no nome de Jesus. Então, para tu garantires a sua salvação, o único caminho é Cristo. O único caminho é por meio da mensagem de Deus, aquilo que é a palavra que vem para nos exortar, para vir nos ensinar, para vir nos dar a graça de nós conhecermos aquilo que não conhecíamos. Então, Deus conta comigo, Deus conta contigo para nós expandirmos o Evangelho dele. Porque a conversão, após de nos convertermos, após que Pedro foi chamado, Pedro e João, eles não ficaram no lugar de conforto, mas eles começaram a aceitar, a passar as dificuldades por causa de Jesus Cristo. Então, Deus abençoe-te em nome de Jesus. Amém.